Vamos falar a partir de agora com a diretora do PROCON de Jaraguá, Charlene Ramos. Charlene, bem-vinda aqui ao Jornal do Sucesso. Obrigada, Harilton. Um prazer estar aqui novamente. Vamos falar de preço dos combustíveis, né? Você teve aqui, acho que, salvo engano, um mês atrás, ou algo do tipo, e aí a gente falou sobre a fiscalização dos postos de combustível. Na época, você afirmou que deu um prazo de 10 dias aos postos de combustível para eles apresentar a documentação, as notas de entrada, nota de saída, para você verificar se aquela redução dada pela Petrobras, ela havia sido repassada para o consumidor. Desde então, e o nosso ouvinte, a memória dele é impecável. Você fala uma frase aqui no ar, eles não esquecem e cobram. Então, eu te mandei mensagem, muitos ouvintes estão perguntando o que deu a fiscalização do PROCON, comprovou que estava mais caro, que não repassou para o consumidor. Então, eu queria deixar o espaço agora para você explicar aquela situação anterior. É muito bom o consumidor ficar atento mesmo, tem que cobrar da gente mesmo, é um direito dele, e eu tô aqui para isso mesmo, para prestar as informações. Vamos lá, a gente fez fiscalização em 100% dos postos de Jaraguá, inclusive em Artulândia, foram todos visitados por nós, dado o prazo, todos foram apresentados até o momento, acho que não, ainda acho que não apresentou a documentação. A gente analisou a documentação, Harilton, uma por uma, e onde foi constatado que realmente não está abusivo o preço. Deixa eu explicar para a população. O preço está caro é uma coisa, o preço está abusivo é outro. Mas não bastando isso, eu não confiando só na nossa equipe, apesar de eu confiar plenamente na nossa equipe, eu encaminhei para o PROCON Goiás também. Só que quando eu informei o preço daqui, eles falaram, Charlene, não tem como, não tá abusivo. Porque eles conhecem o preço que tá na distribuidora, né? Ele falou, esse preço tá mais barato que Goiânia. E Goiânia tá do lado da distribuidora. Alguns postos têm promoção. Todos os postos que a gente viu, eu tenho as fotos aqui, inclusive os PROCONs de Goiás também estão mandando no grupo, estão todos mais ou menos o mesmo preço. Tem alguns da promoção, eu encontrei 2 até agora de R$ 4,99. A fila quilométrica, a gente viu que era aquele dia que estava aquele preço. Ou tem um posto em Nerópolis que a gente sabe que ele é o proprietário de uma distribuidora, que ele sempre foi mais barato. Mas, em geral, tem posto em Jaraguá que está mais barato que Goiânia e Anápolis. Agora, Charlene, houve aquela redução de 40 centavos dada pela Petrobras. Na sequência, houve também um aumento do combustível em função da volta da cobrança do ICMS, né? Que a padronização do ICMS entrou em vigor. Mas na sequência, semana passada, a Petrobras reduziu em mais 13 centavos o litro do combustível. Isso não enseja uma nova fiscalização a partir de agora? A gente vai estar novamente olhando os postos. Eu solicitei, inclusive, o PROCON Goiás. Nessa semana? Nessa semana. Só que quando eu falei, eles falaram assim, Charlene, não tem como o preço. Então, eles sabendo o preço que tá, eles falaram, eu não vou ir fazer uma fiscalização, porque eu sei que vai ser infrutífera. Mas a gente vai estar acompanhando essa redução de 13 centavos. Vamos ver se o preço vai continuar, pelo menos nesse patamar, vai estar baixando ou vai aumentando. A gente vai novamente fiscalizar, a gente vai aplicar multa, a gente vai pedir apoio do PROCON Goiás. O PROCON Goiás é bom, Harilton, porque esse que a gente pede 10 dias de prazo, ele faz na hora. Na hora eles fornecem, já faz no sistema. É uma questão de estrutura? É uma questão de estrutura. É uma questão de sistema, eles têm tudo portátil. Ali mesmo ele já joga a nota, já faz os cálculos pelo programa que foi. Inclusive, esse PROCON é inovador no Brasil. Só o PROCON Goiás que criou esse programa. Então, ele vai no posto e imediatamente ele já faz o cálculo e a empresa já sai autuada, se for o caso. Nós vimos que o PROCON Goiás ele foi em Goianésia. Lá ele encontrou variação de preço e irregularidades e autuou 7 postos de combustível. Ele autuou 7, não. Ele notificou, né? Para apresentar a documentação, foi o que a gente fez. Quando eles não conseguem constatar na hora com esse programa, ou tem uma variação pequena margem, eles pedem um prazo de 10 dias para estar levando para a base de cálculo mesmo, porque lá tem um setor só de cálculo. Então, é muito importante isso. Quando o PROCON fala, o PROCON Goiás fala, a gente notificou, é o que a gente fez aqui. Dá o prazo de 10 dias. Lembrando que esse prazo de 10 dias não é a Charlene que impõe, é a lei.
Eu vi muita crítica, o PROCON deu 10 dias, não precisava disso. É a lei, gente, a gente só faz o que a lei determina. Não adianta eu chegar no posto e falar, eu quero que você venda a R$3. A gente não tem essa competência, não tem esse poder. Então, tudo que a gente faz tem que ser baseado na lei. Para amanhã não dar uma ilegalidade ou responder um processo administrativo, a prefeitura responder o processo. Então, a gente tem que fazer tudo amparado pela lei. Eu sei que às vezes os consumidores não ficam satisfeitos, mas infelizmente, Harilton, é o que a lei manda. Agora, Charlene, você vai lá, faz a fiscalização, dá 10 dias. Passou-se quase um mês. Por que não apresentou esse balanço para a sociedade, trouxe aqui para o rádio, colocou nas redes sociais o balanço do que foi essa operação? Como eu te disse, eu até devo desculpa mesmo, o último teve um post que apresentou ontem, entendeu? Então, não adiantava eu vir e não trazer o resultado. Por mais que eu falar, ultrapassou o prazo, vou aplicar a multa, mas eu não vou trazer o resultado para a população. Então, eu preferi estar com todos em mãos para a gente estar analisando isso e estar repassando para a população. Tá, agora então é o seguinte, então vamos deixar claro para a gente fechar esse assunto, porque também há outros assuntos que a sociedade nos cobra e depois a gente vai para as perguntas. Houve a redução dos 13 centavos, então agora já cabe uma nova fiscalização. Você está dizendo então que essa semana os postos serão fiscalizados novamente? Eu não disse essa semana, Harilton. Eu estou te perguntando então, que dia você vai fazer isso? A gente não pode marcar dia até para as empresas não ficar preparadas também. Mas porque se eu falo agora, assim, sobe de novo e aí não vai adiantar nada. Mas imagina comigo, se eu falo assim, amanhã eu vou em todos os postos. É óbvio que eles vão diminuir hoje. Mas já é um efeito, pelo menos vão diminuir hoje, a população vai ser beneficiada. Agora se não E amanhã sobe de novo, aí quem vai ficar ruim pro PROCON, aí vai cair matando em cima de mim. Já tem uma semana que esse combustível baixou, a gente não viu o efeito na bomba e o PROCON também não fiscalizou. E quando é que vai acontecer isso? A gente vai estar fazendo novas fiscalizações, vou ver se a gente faz ou parceria novamente com a Polícia Civil ou com o PROCON Goiás, só que o PROCON Goiás já deixou meio que não tem interesse em vir diante do preço que tá, né? Mas a gente vai estar, eu prometo à população que a gente vai dar uma resposta. Se você anunciar que vai amanhã e baixar hoje, a população já está no lucro. Mas, mas é ilegal que eu tô falando. Aí é ilegal, Harilton. Pois é, mas quando? Eu, como advogada, não posso fazer as coisas ilegais. Se não acontecer essa fiscalização, porque ela tem que ser surpresa, aí também ninguém vai ser beneficiado em nada. Aí não adianta baixar. Porque o governo está baixando o preço do combustível e não está chegando para a população. Não chega para a população, é zero. É como se fosse uma medida inócua do governo. Ele anuncia lá, no total já dá quase 55 centavos de redução. Aqui foi subir. Mas teve um aumento, né? Tudo bem, mas mesmo que você abata lá os 17 centavos, 18 centavos que foi o retorno do ICMS, ainda dá uma diferença de 30 e tantos centavos que não chegou na prática para a população. Zero. O que eu faço muito? Uso muito parâmetro. Eu tenho essa parceria muito boa com o PROCON Goiás, a gente vai se comunicando. Então, a gente sabe o preço que está na distribuidora. Se eu chego aqui e falo assim, o combustível está caro, ele apresenta a nota que na distribuidora está caro ainda, então, teoricamente, os postos de Araguá não está fazendo nada ilegal. Mas eu escutei muito absurdo. Eu escutei de um certo dono de posto que virou para mim e falou assim, mas é agora que eu vou lucrar, é nesse desconto que eu vou lucrar. Então, a gente vê que todo mundo está com muita má fé. Então, não estão pensando na população, estão pensando no risco deles. E aí que entra a fiscalização. Aí eles falam, vai subir, vai abaixar agora, semana que vem sobe, aí essa diferença a gente não pode passar para depois. Então, a gente fez essa orientação, falou, gente, não é opcional, essa redução é imposição do governo, tem que ser repassada. Independente se você vai ter o menor lucro, maior lucro, é o que a lei manda. Fica a impressão que tá se perdendo a autoridade completa sobre essa questão. Não adianta a Petrobras baixar o preço do combustível, que o dono do posto vai vender do preço que ele quiser. E não vai ter fiscalização eficiente. E não vai ter fiscalização eficiente para fazer ele cumprir a lei. Essa que é a verdade. Parece que é isso. Fica subentendido isso. Eu vou defender não só o PROCON de Araguá, mas todos os PROCONs. A gente fica retido também porque eles põem a culpa no distribuidor. E quando a gente pega a nota fiscal, a gente vê. Então, é injusto a gente colocar a culpa exclusivamente nos donos dos postos. E quem fiscaliza a distribuidora? A ANP, em tese. Eu tô até com um curso, era agendado para essa semana na ANP, que o PROCON de Jaraguá a gente vai estar capacitado para ver, inclusive, a qualidade do combustível. É uma coisa que eu tenho lutado há anos para fazer esse curso e saiu, só que foi adiado novamente, mas a gente está na fila de espera. Porque é interessante para o PROCON também fazer esses cursos. Você fala assim que a fiscalização não está causando efeito, eu falo para você que se o PROCON não tivesse feito isso, o combustível estava mais caro. Estava o preço de Goiânia. Vamos falar de um outro assunto, daqui a pouco tem as perguntas dos ouvintes. Preço da carne. Muitos ouvintes também reclamam. A arroba do boi
ela baixou aí consideravelmente e o preço da carne continua o mesmo. Aonde está o problema, Charlene? Eu fiz uma reunião eu convoquei a grande maioria dos comerciantes na área de açougue. Poucos compareceram, mas foi o que eu falei para eles. A gente vai fiscalizar. O que eu fiz? Como eu sei que a maioria, não estou generalizando, não trabalha com nota. Então, onde eu falei para eles, se a gente for pegar uma fiscalização, vocês vão ter muito o que perder. Então, colabora com o peso. Hoje, quem fornece a carne para os açougues do supermercado é o frigorífico? É o frigorífico. Não só o de Jaraguá, tem outros lei também. Agora, né? É lei, não pode ter mais abate clandestino. O que acontece? O dono do frigorífico, não sei se é o gerente, o dono entrou em contato comigo porque eles falaram que o preço da arroba não baixou no frigorífico. O frigorífico me chamou, mostrou as notas. Comprovou que não é do jeito que eles estão expondo. Uhum. Então, agora eu vou fazer uma nova reunião, eu vou até pedir a ajuda de vocês, da rádio, pra gente convocar 100% dos açougueiros. Porque muitos falam, eu não fiquei sabendo, não chegou o comunicado pra mim, que a gente manda pra prefeitura e distribui pros açougues. Então, eu vou te comunicar o dia que vai ser pra comparecer 100%. Que se esses preços, aí sim eu vou tomar atitude. Que se eles não comprovarem a nota fiscal, porque eu já vi a nota fiscal do frigorífico. Então, eu sei o preço que estão pegando lá. Eu sei o preço, não sei como era antes, mas eu sei o preço que está pegando hoje. Uhum. E esse preço vai ter que ser abatido. Só que eu não posso, novamente, impor a quantidade. Você tem que lucrar 50%, 30% sobre isso. Só que a gente vai ver se o lucro está abusivo. E aí, onde vão pegar com eles, que a gente vai pedir a nota, a maioria não tem nota de venda. E aí é crime. Aí é crime. Crime tributário. Não, crime tributário da Receita Federal, não é PROCON, é Cefaz. Isso, entendi. Entendeu? Mas primeiro a gente faz isso. É o método que o PROCON adotou. A gente faz primeiro uma reunião para ver se conscientiza. Mas eu estou cada vez mais decepcionado com o ser humano. Porque não está fazendo efeito, como você falou. A gente tenta... Mas que dói no bolso faz, viu? Então, aí é o problema. Aí cai matando. Mas lei é lei. Mas lei é lei. É isso que a população tem que entender. Lei é lei para os dois lados. Vai doer no bolso? Vai. Agora, vai ter que pagar. É igual o radar. Se você passar acima da velocidade... E eu falo pra você que se eu autuar, por exemplo, o açougue X, vai ter gente lá reclamando na sua página, mas não pega roupa falsa, mas não vai no supermercado. A população não tá satisfeita nunca. A gente tem que entender que o PROCON, a gente luta pelo consumidor. Eu entendo que o empresário tem dificuldade, é um país que tem imposto, as pessoas se driblando o governo para ver se sobrevive, manter as portas abertas. Mas daí a população ser prejudicada. A arroba do boi já baixou e o preço da carne não abaixa. E as pessoas às vezes não têm nota fiscal. Então a população está pagando um preço de forma injusta, indevida. E aí cabe a fiscalização aplicar multa. Doeu no bolso, a coisa corrige. Completamente injusta, porque eles falam assim, mas a arroba baixou, mas a gasolina subiu. Aí a gente tem que, o fornecedor tem que entender que o risco é do comerciante, não é do consumidor. Eu não posso pagar o preço de o aluguel ter subido. Não é tudo transferido para o consumidor. Então, já que você não trabalha com datas, vem aí uma fiscalização para açougues e supermercado em relação ao preço da carne. Sim. Quanto não sabemos, porque é surpresa, mas vem aí essa fiscalização. Mas eu tenho visto que o preço baixou nos açougues, viu? Tá tendo muita promoção, eles alegam promoção, mas já é uma redução. Se a gente procurar direitinho, para você ver um exemplo prático. O frango, que nem é do frigorífico, vou dar um exemplo. Eu paguei semana passada R$22 no açougue. Eu fui no mercado, tava R$12. O mesmo pacotinho daquelas sobrecoxas congeladas. Diferença de R$10. De R$10. Então, a população tem que aprender. A gente tem esse poder na mão. Mais do que o poder de reclamar, claro, é super válido vir na rádio, no PROCON, super válido. Mas se a gente começar a pesquisar, eu sei que é perda de tempo, a gente tem que perder um pouco mais de tempo, mas às vezes compensa. E a gente vai forçar os outros a baixarem. Charlene, outro assunto também, tem mais um assunto que o ouvinte está sugerindo aqui, mas tem um aqui que já está na pauta. Promoções de supermercados. Semana passada, o vereador Erlon Coló levou para a tribuna da Câmara que um determinado supermercado aí anunciou uma promoção, 9 horas da manhã a promoção tinha sido suspensa. Há reclamações recorrentes de alguns estabelecimentos, não podemos generalizar, uma minoria, mas que na gôndola é um preço, no caixa é outro. E aí, Charlene? Nesse caso, a pessoa pode estar nos ligando, até esse vereador me ligou, só que era uma sexta-feira de feriado, eu estava bem distante daqui, não tinha como ir. Mas se eu estiver em Jaraguá, o PROCON estiver funcionando, não é nem eu estar em Jaraguá, o PROCON estiver funcionando, na hora a gente vai lá. Se tiver mercadoria em estoque, eles são obrigados a repor. O que acontece muito, Rádio, nesse caso? Eles põem assim, enquanto durar o estoque. Só que eles, porque assim, tem uma briga muito grande de jurisprudência, se pode ou não limitar a quantidade por pessoa. Uhum.
Eu tenho um supermercado aqui que ele vive falando pra mim, gente, eu ponho em promoção, o outro supermercado vai lá e compra tudo. Pra revender, que sai mais barato que comprar, ou então pra evitar a concorrência. Nesse caso, não é ilegal. Só que aí o consumidor vai lá, não vai ter mais a mercadoria. E lá tá bem claro, enquanto durar o estoque. Só que nesse caso, onde que o PROCON entra com a fiscalização? Eu entro no estoque e vejo se tem. Eu vejo se tem. O PROCON tem essa competência de entrar no estoque e ver se tem. Então, também é uma outra situação que vocês estão acompanhando. Só que esse aí, eu preciso que a denúncia seja feita na hora. Qual que é a multa para um supermercado, qualquer estabelecimento que anuncia na prateleira um preço e no caixa é outro? A multa ela é aplicada, depende do valor, do tamanho da empresa. Se é um MEI, se é um microempreendedor, se é um LTDA, vai depender do faturamento que a multa é aplicada. A gente tem uma norma, não é o PROCON que aplica essa multa, não é o PROCON de Jaraguá, não é a Charlene, a gente tem um regimento, essa multa. Por isso que às vezes eu falo, a empresa tanto foi multada em tantos milhões. Porque depende do tamanho da empresa, se é reincidente, se fez mal para a economia. Tem vários requisitos que é automático. Eu não posso chegar lá e falar, eu sou amigo do Harilton, eu vou dar uma amenizada no supermercado dele. Eu não posso fazer isso. Entendeu? Que vou pegar na Receita Federal, vou ver o tanto de faturamento anual, para estar baseando o valor dessa multa. Para a gente fechar aqui, Charlene, a questão das operadoras de celular. Tem operadora, a Claro, por exemplo, ninguém consegue falar mais pela Claro, a internet não funciona, o pacote de dados deles não funciona. Eles já foram notificados, o que vocês pretendem fazer para melhorar aí, para que pelo menos, tem 3 grandes operadoras hoje, TIM, Vivo e a Claro. Então são as 3 que estão hoje dominando Jaraguá. Eles precisam, de certa forma, atender a demanda da população. A gente notificou todas as empresas, a TIM já apresentou defesa, foi na semana antes do feriado, eles alegaram que já fizeram a melhoria no dia 6, salvo engano, e que já estava a empresa já estava prestando um serviço de melhor qualidade. Eu não sei se é verdade, mas eu peço à população que acompanhe e que reclame no PROCON, gente. Vamos no PROCON fazer a reclamação. Em cima de reclamação, a gente pode aplicar a multa de ofício, a gente pode nem precisar fazer reunião, nem precisar mandar essas reclamações para eles. Só que eu preciso das reclamações no PROCON. A pergunta muito boa que chegou aqui, ó. Boa tarde. Pergunta a Charlene sobre a pecuária, se o PROCON irá fiscalizar os preços das bebidas, já que a festa é privatizada. Quando o doutor Everaldo estava aqui, as fiscalizações eram cumpridas. E agora, será? Então, ótima pergunta. Hoje eu já marquei uma reunião, não marcamos datas ainda, mas eu vou publicar para vocês a data, assim que eu tiver a data, para a gente já estar prevenindo isso, que é uma luta muito grande de todos os anos. Como a festa é privada, na época do doutor Everaldo, a festa era pública. Então, às vezes, por isso a fiscalização era mais efetiva. Mas a gente vai estar vendo se não há abuso nesses valores dessas bebidas, desses produtos vendidos na pecuária. Já foi solicitada a data. Tem uma pergunta de São Francisco de Goiás, se o PROCON daqui pode fiscalizar lá. Segundo ele, há um estabelecimento lá que está vendendo os produtos muito caro, com diferença do caixa para a prateleira. Tá vendo a importância de um PROCON na cidade? Infelizmente, não podemos. A gente pode notificar eles, assim, fazer qualquer coisa, mas fiscalizar, a gente não pode fiscalizar fora do município de Jaraguá por ser um PROCON municipal. Mas eu, inclusive, já falei com o advogado lá para a gente fazer uma parceria com a Prefeitura de São Francisco, para o PROCON estar podendo atuar lá, podendo prestar, nem tanto atuar, prestar o serviço para a comunidade, para ela não precisar vir ao PROCON. Fazer um PROCON itinerante lá a cada 15 dias, a cada 20 dias, porque eu sei a importância de um PROCON na cidade. Só quem não tem que sabe a importância. Às vezes o PROCON de Jaraguá não valoriza tanto, porque sempre teve, mas é muito difícil não ter um PROCON. O Rilmar Marques está dizendo o seguinte, que em Goiânia, ele andou por Goiânia e encontrou o preço médio da gasolina entre 5 e 4,89 na maioria dos postos em Goiânia. Isso é o ouvinte, está afirmando, segundo ele, esteve em Goiânia, teve que dar um giro por Goiânia e observou essa questão dos preços. Eu tenho até as fotos aqui, se ele tiver as fotos ele me manda, que o preço médio dos postos que eu andei lá, deixa eu pegar minha câmera aqui para eu afirmar com certeza, porque eu tive esse cuidado de tirar foto para eu poder não esquecer, porque minha cabeça... Ó, tá 5,35, 5,27, 5,39 nos postos que eu fui. Tá, tem aqui um ouvinte perguntando se o PROCON é submisso aos cartel do posto. E tem um outro também que está fazendo a mesma pergunta, só que fazendo aqui, não é uma crítica, está fazendo meio que uma agressãozinha aqui verbal, eu não vou colocar a mensagem não. Você tem pressão, Charlene? De jeito nenhum. Olha, a gente fez uma vez, até na época do doutor Everaldo, que é bom ressaltar isso, a gente fez uma reunião com todos os donos do posto. Teve um que veio
meio com grosseria, com ignorância, porque ele sabe o poder administrativo do PROCON, né? E eu já deixei logo bem claro, eu falei, olha, gente, eu tô aqui para fazer o meu papel para cumprir a lei. Eu sei que é difícil da população, a maioria leiga, não leiga de ignorância, mas leiga da lei mesmo, entender isso. Mas é preciso entender que a gente trabalha em cima da lei. Seria ótimo, eu sou consumidora, se eu pudesse chegar e falar assim, eu quero todo mundo abaixo de R$5. O Wesley está dizendo o seguinte, que foi no PROCON fazer uma reclamação sobre as operadoras de telefone e achou que fizeram um pouco caso dele, né? E aí ele foi embora sem fazer a reclamação. Se ele puder mandar o nome do funcionário... Não, nem precisa. Passa o meu celular para ele, pode passar aí e pede ele para entrar em contato comigo. Ótima denúncia. Eu peço que denuncie. Ele falou que foi para fazer a denúncia, mas que achou o atendimento ruim e que foi embora sem fazer a denúncia. Pode passar meu WhatsApp para ele, pede para ele entrar em contato comigo, que é muito importante essa pesquisa de qualidade, porque a gente sabe que todo mundo sempre chega muito nervoso no PROCON, e eu sempre oriento os funcionários lá. Gente, vamos manter a calma. Eles já estão estressados. Se a gente estressar também, vai virar agressão. Nosso ouvinte, final do telefone 2919, está dizendo o seguinte, Jaraguá vive uma redoma. Nosso combustível é fora da realidade da região. Aqui é o mais caro. O único posto que pratica o preço razoável é o posto Gaúcho às margens da BR. E se todo mundo for, já que ele citou o nome, se todo mundo começar a abastecer lá, você acha que não vai obrigar os daqui a baixar? A gente tem esse poder. E agora eu discordo novamente, gente. Vamos em Goianésia, veja o preço em Goianésia. Eu vou muito em Goianésia, eu tenho uma irmã que mora em Goianésia. Veja o preço em Anápolis. Isso aqui eu tô trabalhando com provas, Harilton. Eu tenho as fotos aqui. Então, se afirmar que Jaraguá tá mais caro da região, me mande foto, me prove que eu tô errada. O nosso ouvinte está perguntando aqui qual que é o preço máximo que pode vender a gasolina. Acho que é o Jorcilei Sorriso. O Lerri está dizendo que a fiscalização deles não está resolvendo, porque é demorada. É porque a lei manda, gente. A gente precisa entender. Eu não posso chegar lá e autuar sem analisar as documentação antes. A lei dá o prazo de 10 dias para analisar. Infelizmente, a gente tem que cumprir a lei. Qual foi a outra pergunta do outro antes? O preço máximo. O preço máximo. A gente não trabalha com tabelamento, a gente trabalha com margem de lucro. Então, o que acontece? A gente tem que ver se o lucro está abusivo ou não. Nós já estamos chegando aqui no final, eu não vou conseguir fazer todas as perguntas para a Charlene, porque chegou inúmeras as perguntas. O Manuel Silvestre mandou o seguinte, semana passada a gasolina em Jaraguá estava 5,7, 5,19, 5,29 no máximo em Goiânia, média 5,49. Nerópolis 4,99. Tá feito o registro aqui, Veto. Charlene, eu vou encaminhar para você as perguntas, inclusive críticas pesadas que o pessoal fazem aqui, né? Tem muitas aqui. Eu não tenho condição de colocar no ar. Tem muita gente que faz xingamentos, que faz afirmações. Assim, eu não... É até deselegante que a Charlene, ela venha aqui responder e eu colocar muita coisa que chega aqui. Então, eu vou encaminhar para ela lê depois. Não vou falar isso aqui no ar. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a essas pessoas que me procurem no PROCON para eu explicar como que funciona. Às vezes, não é nem por maldade do consumidor essa agressão. Às vezes é porque ele escuta muito... pode isso, pode aquilo. Vamos lá, conversa comigo, vamos discutir a lei. Eu vou mostrar onde que a lei tá me fazendo isso, onde que eu posso ir, onde eu não posso ir. Porque é isso que eu quero. Eu não quero que ninguém me adula, eu não tô aqui para agradar todo mundo. Infelizmente, o meu cargo não é esse. Porque o PROCON, a gente sabe que todos os PROCON a gente apanha muito. E a gente tem que dar a cara a tapa. Mas, com certeza, eu faço o meu melhor. Eu faço o que tá na lei, infelizmente. Ninguém pode chegar assim, ela tá corrompendo por isso, ela tá recebendo disso. Eu tenho a minha consciência tranquila. E eu me coloco à disposição de toda a população. Me procure, tô todos os dias no PROCON de manhã. Vamos discutir, não tá satisfeito com isso? Me fala que não tá satisfeito, eu vou mostrar como que a lei fala, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Eu me coloco à disposição da população. Tá certo, tá aí a Charlene, quero agradecer, Charlene, você por ter vindo, ter respondido aqui as perguntas. São duros, os ouvintes, eles são muitas das vezes até bravos assim, né? Trazem aqui a opinião deles. Foram muitas perguntas, inclusive eu nem coloquei as mensagens de áudio para a gente ganhar tempo e poder abordar todos os assuntos aqui com a Charlene. Então, te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço, eu peço perdão para a população se o serviço não está sendo tão eficaz quanto eles queriam, e eu também queria que fosse, só que a gente barra pela lei, a gente barra pela burocracia, mas é sempre um prazer estar aqui, me coloco sempre à disposição. E aí, Charlene, antes de fechar, na nossa última fala aqui, para a gente fechar a entrevista com você, traz para a gente, fechou a operação do supermercado, um exemplo da questão dos açougues, manda para a gente qual foi o balanço.
fechou aí da questão do preço das gôndolas, que é uma outra fiscalização, passa para a gente, das operadoras, se tiver resposta, passa para a gente ir informando a população, porque demonstra que o trabalho de vocês está alcançando os objetivos que é proposto. É que às vezes eu fico esperando ser chamado, esse é meu erro mesmo, mas eu vou corrigir isso, vou passar para vocês. E lembrando que o preço das glândulas tem que ser a denúncia na hora. Na hora, Na hora. Me liguem que eu vou lá, o telefone do PROCON é 3326-6040. Se eu não tiver no órgão, eles vão encaminhar para mim. E algum consumidor que sentir que foi mal atendido, que não teve o problema resolvido, me procure também, que a gente vai tomar as providências. Essa foi a Charlene Ramos, diretora do PROCON, falando conosco aqui sobre esses problemas. Todas as mensagens serão encaminhadas para ela.